Bom, pessoal, para as perguntas agora, como nós não somos em muitos, basta se levantar a mão. Eu peço para que os debatedores me ajudem a ver quem levantou primeiro, para a gente poder falar isso. Se alguém já tem uma pergunta, pode fazer do seu próprio lugar. Duas perguntas. O pessoal de operação lá, essas palestras foram gravadas? Elas estão sendo gravadas, esse debate, o áudio e o vídeo também. Quem deixou o e-mail na hora da inscrição vai ser avisado quando elas estiverem disponíveis. A pergunta, acho que são dos autores das palestras, elas poderão ser distribuídas via web rádio? Sim. Todos topam, sim. Tá, eu tenho uma outra pergunta que diz o seguinte. Nós acabamos permanecendo os mesmos, tá? Eu falo nós porque eu incluo em vocês, já que eu sou anterior a vocês. Nós somos aqueles que divulgam, somos aqueles que falam, somos aqueles que subimos aos púlpitos, somos aqueles que gritamos de cima dos telhados. Quem é que realmente está nos ouvindo? Tá? Na minha experiência pessoal, especialmente agora em cima da internet, tá? Eu tenho encontrado dificuldade em saber quem nos está ouvindo, quem nos está ouvindo e que realmente está nos ouvindo. A pergunta seria como catapultar essa leitura, essa audição do que falamos. Numa comunidade, numa paróquia, aqui de Curitiba, de ambiente médio, não é um ambiente pequeno, é um ambiente médio, tá? Eu noto que as pessoas pouco chegam à internet para saber dessas coisas, para ver dessas coisas. É a resposta que eu tenho agora nos últimos 8, 9 meses, de uma experiência direta com web rádio, uma experiência direta com site de comunidade, de paróquia, aqui dentro da cidade de Curitiba. Então, eu acho interessante porque eu sei que muitos jovens, ou da idade de vocês, agora não é mais nós, né? Da idade de vocês, eles estão realmente atentos a Twitter, a redes sociais, etc. Mas a gente sabe que aquele povo do dia a dia, aquele povo do trabalho, aquele povo que eu diria que, pelo menos para mim, importa chegar, esse é um povo que não chega aonde a gente está. Ele não chega perto do telhado onde a gente está falando. Ele não está na Europa. Ele estava na fábrica. Ele estava no tubo de ônibus, indo para casa. É exatamente isso. Eu sei que ele tem acesso à internet. Eu sei que ele chega na internet. Mas da mesma forma que ele não tem interesse por muitas coisas que seriam saudáveis para ele, como por exemplo, ler quando é que vai haver vacina no posto de saúde no bairro dele, ele vai ler outra coisa. Esse é o aspecto. Tá? Como transformar essa pérola em alguma coisa importante para ele. Falar da pérola é fácil, nós fazemos. Até nós fazemos. Dar o valor da pérola para aquele que precisa dela, é que eu acho que é o desafio. Obrigado. Bem, eu gostaria de começar respondendo a partir da experiência do Salve em Liturgia, né, que é o blog que eu dirijo. Ele é um blog direcionado para católicos. Acho que é importante essa primeira evangelização para atingir os não cristãos, os não católicos, para que eles tenham um encontro pessoal com Cristo, e evidente que mas esse não é o foco do Salve à Liturgia. O Salve à Liturgia é para aqueles que são católicos, mas que ou que têm um interesse pela liturgia e não sabem o que fazer, ou que já conhecem, mas querem ser motivados a fazer melhor e transmitir para os outros. É um site de formação litúrgica. Por conta disso, nós temos o nosso pequeno nicho de leitores, que não é tão pequeno assim, por conta de uma série de instrumentos que nós implantamos no site. E se colocar lá no Google, jogar lá no Google qualquer coisa, por exemplo, talvez a palavra liturgia, olha, um dos primeiros vai ser o nosso site que vai apresentar em português. Tamanho número de acesso de respostas. Se procurar talvez
Porque ele é muito concreto, o salve à liturgia. Não sei se todos veem, mas ele é muito concreto. É muito comum as pessoas nos escreverem, por exemplo, qual é a liturgia do dia de finados. A gente vai lá e posta. Então, se a pessoa procurar talvez a liturgia da missa de finados, vai aparecer. Se colocar locais de missa tridentina, vão aparecer. Modo correto de fazer a bênção do Santíssimo, vai aparecer. Espiritualidade litúrgica, vai aparecer o salve à liturgia. Pensamento do Papa Bento XVI acerca da liturgia, vai apontar o salve à liturgia. Por conta dos mecanismos que foram implantados pelo site e do número de visitas que o nosso site tem. Então, é óbvio que nós temos que chegar a outras pessoas. E por conta disso, o salve à liturgia ele gera uma série de atividades muito práticas. O que nós procuramos fazer? Nós procuramos fomentar a que os nossos leitores transmitam o conteúdo que eles recebem a partir da formação pela leitura do site para o pessoal das suas paróquias, que muitas vezes não vai procurar no salve à liturgia o modo mais correto de participar da Santa Missa, mas se alguém que frequenta aquela paróquia vê o site, recebe aquela formação, está convencido daquilo que nós falamos, que nada mais é do que repetir o que a igreja prega e tornar disponível para os seus paroquianos, as coisas vão mudando. E nós temos experiências muito concretas de paróquias e de padres que tiveram a humildade de reconhecer que estavam celebrando mal a Santa Missa. Nós temos muitas experiências de padres que nos escreveram dizendo: olha, doutor Rafael, ou para outras pessoas que compõem o site, eu não sabia que deveria ser feito assim, agora eu tenho acesso a uma encíclica do Papa que vocês colocaram no site sobre a liturgia e estou querendo fazer a liturgia melhor na minha paróquia, onde compro uma casula, por exemplo. Nós vamos lá e dizemos. Bem, eu penso que Deus tem que ser o centro da nossa vida, Cristo é o centro da nossa vida, toda a nossa existência, mas Cristo nos chamou a situações bem concretas. Ele me chamou para ser um esposo, um pai de família, um delegado de polícia, um estudioso do direito, alguém que está aqui falando com você esta tarde, bem concreto. E por ser bem concreto, Deus está no centro da minha vida como pai de família, Ele está no centro da minha vida como delegado de polícia, quando eu estou elaborando um inquérito ou investigando, ali também Deus está no centro da minha vida. Mas não significa que a cada linha do meu inquérito eu tenho que colocar a palavra Deus. Deus está presente em cada linha. Deus está presente no meu trabalho, mas eu não fico digitando uma petição e com uma sentença bíblica logo em seguida. Não é isso que faz com que Deus esteja no centro da minha vida e no centro do meu trabalho. Deus estar no centro da minha vida e no meu trabalho significa que cada coisa que eu fizer, ainda que não seja explicitamente religiosa, estará baseado naquilo que Deus quer para mim. Deus quer que eu faça um inquérito bem feito e que eu prenda o fulano lá traficante. Ótimo. Não adianta eu fazer um inquérito bonitinho e recheado de citações bíblicas e achar que isso é o que Deus quer, quando na verdade o que Deus quer é que eu termine logo aquele inquérito e prenda o cara para ele parar de destruir as famílias. Aí eu vou estar colocando o centro dentro da minha vida porque eu estou cumprindo os meus deveres de Estado. O que tem a ver isso com o Facebook? Acho que isso responde à pergunta que o Johnny elaborou. Quão religioso devemos deixar os nossos Facebooks? Religiosos, sim, somos pessoas com fé religiosa, mas acho que nem sempre explicitamente religioso, até porque é impossível que eu haja no meio do mundo de uma maneira explicitamente religiosa 24 horas por dia. Deus não vai deixar de ser o centro da minha vida e a minha fé não vai se tornar menor por o fato de eu excluir a minha família, dizendo: não, Aline, tudo bem, eu sei que tu está com fome, está passando mal, está tendo um ataque aí e está nascendo bento, não, mas é a hora do meu terço. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que é colocar Deus no centro da vida. Colocar Deus no centro da vida é saber que eu tenho horas explicitamente religiosas, de amor a Deus, da minha oração pessoal, que é minha, não é da minha mulher, não é da minha filha, não é do meu filho, é minha, mas que há horas em que Deus pede que esta minha fé seja demonstrada através de coisas que não são explicitamente religiosas, que é a convivência com a família, que é uma parrijada, que é um bom assado, que é tomar um bom vinho, que é comer uma pizza com os amigos, que é falar bobagem, que é trabalhar também. Eu estou de férias, mas não tenho que falar tanto em trabalho. E como é que eu transporto isso no meu Facebook?
Acho que da mesma maneira como que uma pessoa ela não consegue ser explicitamente religiosa, ela não deve ser também, porque Deus chamou para que ela viva no mundo e transporte essas ideias religiosas para suas várias circunstâncias de vida. Se ela é explicitamente religiosa, na verdade, em tudo é uma caricatura, não é verdadeiro isso, é uma caricatura de catolicismo. Muitas vezes eu vejo em alguns jovens, principalmente, uma caricatura de católico. É o que a gente chama muitas vezes de católico de internet. É aquele católico que nunca leu um documento do Concílio Vaticano II, mas ele tem todos os motivos para ser contra. Ele nunca leu um pronunciamento do Papa, mas ele acha que o Papa é modernista, porque ele sim é um católico. Ele não vai à missa, porque ele diz que a missa é mal celebrada e é herege, foi organizada por maçons, então ele não vai à missa porque ele prefere a missa tridentina, que tem a 5.000 quilômetros de onde ele mora, e por isso ele fica sem a missa. Mas ele é um bom católico, não é? E para preencher esse vazio de vida, de piedade que ele não tem, porque ele não reza, ele não frequenta sacramentos, ele não está em união com o Papa, ele cria uma série de mecanismos exteriores de catolicismo. O perfil dele não é uma foto dele de verdade, é um santo. De preferência, um santo que tem uma espada na mão e tem acordado a cabeça de hereges. Nada contra, pelo contrário, são meus padroeiros, muitas vezes os santos cruzados, mas eles parecem que fazem questão de que o santo demonstre um certo radicalismo, não por devoção ao santo e por achar que é necessário, mas para chocar o outro. Então há esse perigo também. E por isso eu procuro fazer o que é o meu perfil. Meu perfil sou eu. Meu perfil tem fotos de santos da minha devoção, tem fotos de atividades do Reino Cristo. Tem muitas fotos da minha família, dos meus filhos, foto da minha esposa, para que as pessoas vejam: olha, ele é católico, mas ele não é rato de igreja. Ele é um católico, e olha lá, ele está tomando cerveja. Sim, está tomando cerveja. Está fumando charuto. Sim, está fumando charuto. Olha lá, ele faz aqueles churrascos. Faço. Esse churrasco eu convenci o Padre Federico a nos visitar em Santa Vitória para nos dar direção espiritual. A gente faz direção espiritual por e-mail, mas eu disse: Padre, não dá, o senhor vem aqui, fica 3 dias comendo churrasco, tomando cerveja, e a gente faz uma direção espiritual ao vivo, que faz muito tempo que eu não faço. Então tá, fomos. Então tem que usar o Facebook para isso. E eu vou contar um caso, para terminar com isso eu encerro. Ontem nós tivemos uma reunião na Associação de Delegados, em Porto Alegre, para discutir algumas brigas que nós temos aí com o governo. E na mesa, durante o almoço, alguns colegas da minha turma de delegados de 2008 diziam: tu posta muito no teu Facebook assim, a tua família, os filhos, a Maria Antônia, agora a Aline já está grávida, né? Tem o Bento. Tá, mas vem mais? E eu: vocês me conhecem da academia, vocês sabem, eu não via pregando para vocês, mas vocês sabem que eu sou católico. Eu estava pregando com as minhas atitudes, né? A mão da São Francisco, assim, né? Pregar sempre, se preciso, com palavras. Viam que eu ia à missa, quando fazia algumas atitudes que eles faziam. Mas eles diziam: não, a gente sabe que tu é católico. Então, acho que está respondida a pergunta, né? Aí um dele não se conteve, tá aí: não, assim. E é sério mesmo isso de vocês não terem métodos anticoncepcionais? Parece uma coisa que eles não acreditam, sabe? Parece que o Papa fala em Roma, sai no Jornal Nacional: mas os católicos não aceitam isso. E eu: sim. Então vai ter que vir um aumento de salário aí mesmo. Olha, cada filho que vem com um pão debaixo do braço. Claro que eu quero aumento de salário sempre, mas não é isso que vai impedir ou fazer com que eu tenha menos ou mais filhos. Eu estou aberto ao que Deus quer de mim. E isso surgiu porque a partir de comentários das fotos que eu posto da minha esposa, com que eu sou orgulhosamente e apaixonadamente casado, e dos meus filhos, que junto com a minha esposa são a razão da minha vida, porque Deus me presenteou com essa grande dom. Então eu acho que não somente botando um santo ou uma missa se pode fazer apostolado, mas nas coisas mais corriqueiras, coisa mais simples, a gente pode atingir os corações e, se não levá-los para Cristo, ao menos remover as barreiras intelectuais que impedem uma conversão futura. Obrigado por me aguentar, e vou ter que me aguentar mais tarde na palestra. Acho que no caso do perfil também, acho que tanto no Facebook quanto no Orkut, se eu for olhar, acho que não escorre água benta do meu perfil. Mas se a pessoa olhar ali, eu acho que ela vai encontrar, ela vai perceber: esse cara leva a sério. É como tem todo mundo, todos nós, né? Não temos só o interesse religioso, nós temos milhões de outras coisas que nos cativam, que nos mobilizam. Meu Facebook particularmente ele é bem esquizofrênico, assim, porque eu escrevo muito em inglês. Eu entrei no Facebook para ter o contato com meus amigos estrangeiros que não tinham Orkut.
Então ainda hoje eu continuo escrevendo muito em inglês, mas eu compartilho muitas coisas de um teor mais religioso, um texto de um blog que eu gostei, ou uma imagem, ou um vídeo do Papa, alguma coisa do tipo. Problemas eu nunca tive. Já entrei em alguns arranca-rabos daqueles que a gente costuma dizer no jornal, assim, quando a gente tem alguma discussão com o chefe, não sei o que aquilo é que nem o jornal do dia seguinte que está embrulhando peixe, né? Aquelas coisas que no dia seguinte a gente já não... com colegas do jornal, com colegas de outros círculos de amizade e tal, porque o Estado laico, porque não sei o que, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Já entrei nesse tipo de discussão, mas também já tive surpresas bem agradáveis, assim. Por exemplo, o que você falava ali, às vezes, de usar a ferramenta do Facebook, de mandar algumas coisas só para um determinado círculo de pessoas, isso eu admito que eu não uso. Tudo que eu escrevo vai para todo mundo. Só as fotos que eu deixo para os amigos. E nessa de mandar para todo mundo, às vezes a gente tem algumas surpresas. De repente você vê lá que um camarada, um amigo seu que curtiu um negócio que você escreveu. Quando você ia imaginar que aquele fulano que lá na faculdade era o maior porra louca da turma, ia curtir um comentário que você fez sobre um determinado, alguma coisa sobre o Papa ou não sei o que. Aí você fica com o queixo caído, assim. Às vezes até uma pessoa com quem você já não tem tanto contato e vai descobrir que a vida levou essa pessoa para um caminho mais bacana. Ou então você encontra ali uma abertura para poder fazer um apostolado mais concreto com aquela pessoa, sabendo que você nem imaginava, uma pessoa de fora do seu círculo ali de amigos católicos, que esses você sabe que vão curtir, que vão compartilhar, não sei o quê. De repente aparece lá um outro que curtiu, um outro que compartilhou, e que você às vezes tem aquela sacada de, olha, isso aqui rende, né? Como a gente diz lá no jornal, né? Esse negócio rende. E é uma outra oportunidade de apostolado. Outro dia era dia de Todos os Santos, e aí eu resolvi compartilhar uma imagem bacaninha que eu vi que tinham mandado, que tinha aparecido ali na minha timeline do Facebook, que era o Happy Saints lá, que era uma série de santos com carinhos assim, de tipo quadrinhos assim, né? bem simpáticos assim. Botei lá, era já fim da noite e tal, e aí de repente a gente se descobre batendo papo sobre santos com colegas jornalistas que há 2 anos atrás estavam achando absurdo que que um procurador ou um vereador lá, não sei de onde, estivesse censurando livros. Quando teve aquela polêmica dos livros didáticos, paradidáticos ali, que tinham pornografia e tal, alguns colegas que na época acharam absurdo que estivesse fazendo isso, porque é censura, porque imagina, não sei o que, tal. Aí de repente você se vê ali batendo papo. Tudo bem, é um papo trivial, até superficial. Por que a Santa Fulana não entrou? Eu achei a Santa Fulana, não sei o quê. Mas às vezes você vê ali uma oportunidade que talvez em outras ocasiões você não identificaria. Então eu acho que vale a pena compartilhar com todo mundo. Claro, vão ter os arranca-rabos, mas vão ter essas surpresas agradáveis também. Bom, eu deixo meu agradecimento público para todos os debatedores. Muito obrigado a todos por terem vindo. Ao Rafael, em especial, por ter vindo de tão longe, vai ficar com a gente mais um tempo. Marco Antônio, Robert, Márcio, todos, muito obrigado. A todos os presentes, eles estarão disponíveis para quem quiser conversar mais um pouco agora no intervalo. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, agora é 5h05, a gente pode voltar às 5h20. Tem um café para todos ali. Fiquem à vontade, esperamos vocês daqui a pouco.
falar sobre este tema, em primeiro lugar é necessário saber o que é a igreja e por que Cristo constituiu essa igreja. Cristo veio ao mundo, o Verbo de Deus se fez carne, não somente para pregar um projeto de amor e paz, como os hippies gostam de transformar os ideais de Cristo, mas para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, se oferecer em sacrifício para resgate da humanidade, para conquistar a graça diante de Deus. Poderia ter feito de outra forma, poderíamos ter salvo da forma que quisesse, mas escolheu esta, segundo São Tomás de Aquino, era a forma mais conveniente de demonstrar o amor do Filho pelo Pai e do Pai por toda a humanidade, se entregando ao Pai, obedecendo até a morte e morte de cruz, para desfazer a desobediência de Adão, por isso Cristo é o novo Adão, e para provar a humanidade até quando o amor deve ser expresso em atitudes bem concretas. Cristo morre na cruz, então, para desfazer a ameaça, não somente, mas a maldade do pecado, e para conquistar a graça de Deus, para que nós pudéssemos viver como filhos de Deus, para que de fato fôssemos salvos pelo sangue do Cordeiro. Para que essa graça que Cristo conquista na cruz chegue até cada um de nós, a graça não é algo que anda por aí como um fantasminha, é necessário que ela seja canalizada, assim como a água que é tratada pela companhia de tratamento da água, ela não chega até as nossas casas sem passar pelos canos, sem passar sem abrir as torneiras. Nós não temos acesso a essa água. A água da graça de Deus, a graça que Cristo nos conquistou no madeiro, ela nos chega através de uma sociedade visível que Cristo fundou para transmitir essa graça. Esta sociedade visível é a igreja, e a igreja transmite essa graça através dos sacramentos. Os sacramentos são esses sinais sensíveis e sinais visíveis da graça que é invisível, e ela funciona analogamente à água tratada que chega nas nossas casas pelos canos e pela torneira. Também essa graça chega até nós através da igreja e dos sacramentos. Os sacramentos, eles não concorrem com a graça. Alguns protestantes acusam a Igreja Católica de diminuir o papel da graça na salvação do cristão, e por isso eles elegem como um dos lemas da Reforma Protestante o sola gratia, somente a graça, como se nós fôssemos inimigos da graça, porque eles acham que a graça salva o homem e nós católicos inventamos que somos salvos pelos sacramentos, como se os sacramentos competissem com a graça. Na verdade, os sacramentos não são um meio além da graça para a nossa salvação. O que nos salva é a graça. Os sacramentos são os meios pelos quais a graça nos chega. E os sacramentos nos chegam pela igreja. A igreja foi fundada não por homens idealistas, não por São Pedro, não por São Paulo, não por Constantino, não pelos papas, mas pelo próprio Cristo, o mesmo Cristo que morreu na cruz por nós. Então nós não podemos nos dizer cristãos, nós não temos o direito de nos dizer cristãos simplesmente por dizer que acreditamos em Jesus, acreditamos que Cristo morreu por nós, para a nossa salvação, e desprezarmos a igreja. Acreditar em Cristo é acreditar na igreja. No processo de julgamento de Santa Joana d'Arc, perguntaram a Santa Joana como ela identificava a igreja, o que ela identificava como sendo Cristo, e ela respondeu de uma maneira muito simples, mas muito profunda: a mim parece que Cristo e a igreja são uma coisa só. De fato, Santa Joana d'Arc não estava senão repetindo a teologia de São Paulo, descrita nas suas cartas, em que ele chama a igreja de corpo místico de Cristo, em que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, mas Cristo e a igreja são uma coisa só. Em outras partes também do Novo Testamento nós vemos a identificação da igreja não como corpo místico de Cristo, mas como esposa de Cristo, e esse é um tema muito caro a São João no Apocalipse. E nós também aí vemos uma grande comparação que nos serve de lição. Ora, se a igreja é a esposa e Cristo é o esposo, eles formam uma coisa só. Não é verdade? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua esposa e serão uma só carne. Não é verdade que eu e a Aline, como esposo e esposa, somos um só pelo sacramento do matrimônio? Assim também, Cristo e a igreja são um só, por conta deste grande matrimônio espiritual que foi consumado na cruz. A cruz é o casamento entre o céu e a terra. A cruz é o casamento porque se trata da purificação do homem diante de Deus, que é infinitamente santo. O céu e a terra se unem na cruz, como o homem e a mulher se unem no sacramento.
Por isso que a cruz é esta ponte entre o céu e a terra. Como todo casamento, depois do casamento eu preciso ter a festa, o banquete nupcial. E este banquete será na consumação dos tempos. Por isso nós vemos que essa história iniciada na cruz vai culminar no juízo final. E se a Santa Missa, ela renova o sacrifício da cruz, e ela é sacrifício na missa, ela não somente renova o sacrifício da cruz, como antecipa o juízo final. Esse aspecto escatológico da Santa Missa. A Santa Missa é uma antevisão do que nós seremos, é uma antevisão do céu, uma antevisão do juízo final. Por isso, a missa é o casamento entre Cristo e a igreja, que é o matrimônio, mas também é o banquete nupcial desse matrimônio, é a festa deste matrimônio, é o banquete do Cordeiro, segundo a visão de São João no Apocalipse. Por que eu digo tudo isso e que tem a ver isso com o apostolado e a evangelização? Porque o nosso dever de apostolado passa primordialmente por uma compreensão do que é a igreja e de qual é a missão da igreja. Se nós não temos bem claro o que é a igreja, nós nunca faremos apostolado, porque será um apostolado difuso e um apostolado confuso. Será um apostolado muitas vezes romântico, com ideias tolas e superficiais de levar o amor de Deus, mas de uma maneira desorganizada e sem saber muito bem o que é este amor de Deus. Qual é o amor que Deus tem por nós, senão o amor do seu próprio Filho entregue na cruz, derramando o seu sangue por nós? Este amor que nós temos que transmitir. E este amor que Cristo confiou à sua igreja para transmitir, para celebrar os sacramentos que dão a graça, fruto deste amor, e para ministrar o correto ensino para que as nossas almas se preparem e adiram intelectualmente à revelação e façam com que nós sejamos, pela frequência dos sacramentos e pela fé ao que Deus nos ensinou e nos revelou, um só também com Deus, neste matrimônio místico, nesse matrimônio espiritual, representado pela igreja, que é corpo místico de Cristo, mas também é sua esposa. Sabemos então que Cristo funda uma igreja, e uma igreja visível. Aí novamente um detalhe da teologia dos protestantes. Os protestantes acham que Cristo fundou uma igreja invisível, que a igreja de Cristo é o resultado, o somatório da união de todos aqueles que creem em Cristo, sejam católicos, sejam batistas, sejam da Assembleia de Deus, sejam luteranos, sejam presbiterianos, todos eles, na verdade, as suas igrejas, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja batista, não seriam a igreja de Cristo, e eles sabem muito bem disso. Portanto, não basta simplesmente dizer para o protestante: a tua igreja começou no ano tal. Ele vai dizer: bem, eu sei, mas eu não digo que a minha igreja salva. O que salva é a igreja de Cristo, que é uma igreja invisível. Na cabeça do protestante é assim. O protestante pode muito bem recitar o creio. Ele vai dizer: sim, eu creio na igreja católica. Só que a igreja católica para ele não é a igreja católica romana. A igreja católica é uma soma de todas as igrejas que Cristo teria fundado, não é uma igreja visível, é uma igreja invisível. Ora, mas que perda de tempo Cristo ter passado 33 anos conosco para fundar uma sociedade que nós não podemos identificar qual é. Então, não nos cabe aqui fazer uma apologética da visibilidade da igreja. Isso pode ser tratado em algum outro momento, comigo por Facebook, ou pessoalmente também por e-mail. Mas nos é claro que Cristo funda uma igreja e que esta igreja é essencialmente visível. Nós reconhecemos a visibilidade da igreja através das notas da igreja. Nós sabemos qual é a igreja verdadeira, visível, fundada por Cristo, quando nós analisamos qual é a igreja que é una. Una no seu governo e una na sua doutrina. Qual é a igreja que é santa? Santa nos seus sacramentos, santa no seu fundador, santa na sua doutrina e santa em alguns de seus membros. Não em todos, mas em alguns de seus membros. Nós sabemos qual é a igreja que é verdadeira, que é a igreja visível, não somente quando nós identificamos a igreja una e santa, mas a igreja que é católica, a igreja que não está presa a um grupo, a uma nação, a um tempo, mas é uma igreja que é destinada a todos, e que ainda que não abate todos os povos da terra, ela está destinada a todos os povos. Por isso que ela é católica, universal. E a igreja que é, por fim, apostólica, porque a sua doutrina é a doutrina dos apóstolos, porque conserva a tradição apostólica, aquele ensino oral dos apóstolos, parte do qual está na Bíblia e parte não está, mas foi preservada por todas as gerações que vieram até hoje, principalmente garantida pelos papas. Ela é apostólica porque ela se fundamenta na tradição apostólica.
e porque ela se fundamenta na sucessão apostólica. Não basta ter a tradição dos apóstolos, é preciso ter uma linha ininterrupta de sucessores dos apóstolos, governando a igreja com os mesmos poderes dos apóstolos, e que são os bispos. Ora, se nós somarmos qual é a igreja que é una, santa, católica e apostólica, nós veremos que a única igreja fundada por Cristo, visivelmente aferível, é a igreja que está unida ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, sua santidade o Papa. É a igreja católica apostólica romana. Cristo, então, ele não funda uma sociedade hippie de paz e amor. Ele morre na cruz e funda a igreja católica romana. Esta é a igreja de Cristo. Esta igreja católica romana, unida ao Papa, é o corpo místico de Cristo. Esta igreja católica romana é a esposa de Cristo, não outra, porque Cristo não é adúltero, Cristo não é polígamo, ele tem uma igreja. E esta é a igreja que nós somos chamados a obedecer e a dilatar. Obedecer à igreja é a causa da nossa santidade, e dilatar a igreja é a obra do nosso apostolado. Nós não podemos falar em apostolado, nós não podemos falar em transmitir o amor de Deus sem falar também em dilatar a igreja. Não apenas criar novas instituições, dilatar a igreja não é apenas enriquecer a igreja materialmente, mas em conquistar almas para que se batizem e vivam intensamente esta fé católica que nos foi transmitida por Cristo e derramado o seu sangue no madeiro. Isto é apostolado. Não se pode fazer apostolado sem a igreja e fora da igreja. São Cipriano de Catar, um bispo dos primeiros séculos, dizia claramente: não se pode ter Deus por pai quem não tem a igreja católica por mãe. Então, quando nós dizemos Pai nosso que estás no céu, e nós então reconhecemos a Deus como nosso pai, e nós não amamos a igreja católica, nós estamos mentindo. Nós estaremos com um pai e estaremos sem uma mãe. A igreja católica é a nossa mãe. O apostolado, justamente, é dilatar esta igreja. Ide por todo o mundo e fazei discípulos todas as nações. Este comando foi dado primeiramente aos apóstolos. Estavam ali os apóstolos, não os discípulos em geral, não Nossa Senhora, não os leigos, os apóstolos, ou seja, os bispos. O comando de Cristo, ide, foi dado primeiramente aos bispos, diretamente aos bispos. Isso significa que os sacerdotes que não são bispos, os diáconos e os leigos não têm o dever de fazer apostolado? Não. Mas o nosso apostolado, seja dos sacerdotes, dos diáconos e de uma certa maneira também dos leigos, ele é uma participação desse sacerdócio, nesse apostolado da hierarquia. Cristo dá o comando de ide e fazer discípulos aos apóstolos, e então ele pode ser entendido como um comando a todos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Esse ide é um comando de Cristo aos bispos. Os bispos governando as suas igrejas, governando a parcela do povo de Deus, transmitem estímulos do apostolado a todos os seus principais colaboradores, que são os sacerdotes e os diáconos, e também aos leigos. Quando eu digo que o apostolado dos leigos é uma colaboração no apostolado dos bispos, eu não estou dizendo que o apostolado dos leigos ele deve ser cada minúcia levada até o bispo para pedir se ele aprova ou não uma iniciativa apostólica. Não é isso. O nosso dever de apostolado, ele nasce do batismo, ele é confirmado na crisma. Significa que nascendo do batismo e confirmado na crisma, o ato fundacional do nosso dever de apostolado é dado pela igreja. Ela é a ministrante dos sacramentos. E o principal regulador dos sacramentos na vida de uma diocese é o bispo. Então, quando nós dizemos que o apostolado do leigo nasce do batismo, e quando por outro lado dizemos que o apostolado do leigo nasce do apostolado dos bispos, porque sucessores dos apóstolos, não são duas sentenças contraditórias, são sentenças que se complementam. Porque o nosso apostolado nascendo do batismo, esse batismo é ministrado ou pelo bispo, ou por sacerdotes autorizados pelo bispo, ou em união com o bispo.
Nós recebemos o apostolado, o dever de apostolado, então, dentro da igreja, nunca contra a igreja e fora da igreja. O apostolado de fora da igreja e contra a igreja é um falso apostolado. É o apostolado dos cismáticos, é o apostolado dos heréticos. Ainda que nem sempre contemos nas nossas dioceses, muitas vezes com um bispo plenamente ortodoxo, ainda assim, o nosso apostolado está em união com ele, ou deve estar em união com ele. Não significa isso que temos que reproduzir os erros de um bispo, porventura, não ortodoxo. Significa que nós reconhecemos que o mundo que nos foi dado nos chega através do bispo. Um missionário da renovação carismática na África, certa vez estava reunindo um grupo de famílias para rezar o terço. E o bispo lhe perguntou: quem lhe deu o mandato para rezar o terço e fazer apostolado com as famílias? Ele disse: Vossa Excelência. Foi quando? Na crisma. Vossa Excelência me crismou. Isso não significa que eu possa sair fazendo a torta e a direito qualquer iniciativa apostólica que seja proibida, por exemplo, pelo bispo. Isso significa que toda a nossa motivação para o apostolado nasce da igreja, representada pelo bispo. O mandato apostólico de fazer apostolado foi dado diretamente por Cristo à hierarquia, aos bispos. Eles repassam os seus coadjutores, que, por sua vez, passam até os leigos. Mas esse apostolado dos leigos não é uma perfumaria, não é um acessório, não é algo que o leigo pode escolher entre fazer ou não fazer. Nós não podemos dizer que os bispos e os padres e os diáconos têm a obrigação do apostolado e o leigo tem a faculdade do apostolado. O apostolado não é uma obrigação para os clérigos e uma opção para os leigos. O apostolado é uma obrigação para todos. Ainda que o dever de apostolado tenha sido diretamente dado aos apóstolos e seus sucessores e indiretamente dado a nós, todos, os bispos e nós, temos um dever, não apenas uma faculdade de fazer apostolado. E esse apostolado em estrita submissão aos bispos, como inclusive nós vemos nos primeiros séculos da igreja. Santo Inácio de Antioquia, padroeiro do teu filho, um deles, junto com Santo Inácio de Loyola, nos recomenda na carta aos cristãos de Esmirna seguir todos ao bispo, como Cristo segue seu Pai, e o presbitério como aos apóstolos. Ninguém faça nada sem um bispo, que diz respeito à igreja. Não se pode igualar, claro, o mandato apostólico dado aos bispos diretamente por Cristo com o mandato apostólico que nós todos recebemos. Mas o nosso apostolado, ainda que participação e colaboração no apostolado da hierarquia, não é uma faculdade, é um dever. No nosso livrinho Cristo ao Centro, que reúne pensamentos da espiritualidade dos legionários de Cristo, dos membros do Cristo, nós vemos no número 140. A chamada ao apostolado é para todos os cristãos e ressona em todas as épocas e lugares. O apostolado não é apenas um direito de alguns leigos, é um dever de todos. E ele não é algo que surgiu agora. É bem verdade. Com São José Maria Escrivá, com o Concílio Vaticano II, foi dado um novo destaque ao apostolado dos leigos, mas ele não é uma invenção do Vaticano II. Conforme os progressistas querem dizer que é uma invenção, como que para condenar a igreja antiga, e alguns tradicionalistas querem dizer que é uma invenção para dizer que nós não devemos fazer. Não. É bem verdade, o Vaticano II deu um destaque todo especial ao apostolado leigo, mas ele já existia. Os primeiros cristãos que eram mortos e que davam seu testemunho, justamente porque martírio vem do grego e tem origem na palavra de testemunho, não estavam fazendo apostolado quando se entregavam às feras, e nem todos eram bispos, nem todos eram padres. Muitos leigos, pais de família, crianças, mães de família, profissionais, soldados do exército imperial, eram atirados às feras. Não era um apostolado? Muitas vezes sem pregar uma palavra, muitas vezes um apostolado silencioso. Os nossos protomártires, que são aquelas criancinhas que morreram quando do massacre de Herodes para tentar matar o menino Jesus, os primeiros mártires a derramar o sangue por Cristo, ainda que não tenham dito uma palavra porque não podiam, eram nenês, também não foram apóstolos. O seu sangue não foi uma pregação eloquente, muito mais do que a pregação do maior pregador, muitas vezes.
antecipando aquele ensino que eu já teria dito na palestra anterior, sobre São Francisco de Assis, que dizia que nós temos o dever de pregar sempre, se preciso com palavras. Aliás, São Francisco não somente disse isso, como ilustrou com a sua vida. Certa vez convidou um dos frades a pregar na cidade. Vamos sair, Frei, e vamos pregar. E lá foram São Francisco e outro frade assim, um do lado do outro. Entraram na cidade, entraram no centro da cidade, as pessoas viram, e em silêncio o tempo inteiro. Fizeram a volta na cidade e voltaram para o convento, sem dizer uma palavra. E o Frei disse: mas, Frei Francisco, nós não íamos pregar? E eu, então, Frei, nós não pregamos. A própria presença do santo, com suas roupas de mendigo, com a sua cruz, com a sua postura, com a sua humildade, com seus pés descalços, com o seu testemunho radical de vivência do Evangelho, foi uma pregação. E São Francisco, à época, era leigo. Mais tarde ele se verá clérigo e apenas diácono. O dever do apostolado não é uma invenção do Concílio Vaticano II. Nós já vemos então este apostolado muitas vezes não falado no início do cristianismo, e mesmo um apostolado falado pelos cristãos, porque o apostolado do leigo, ele não necessariamente é um apostolado explicitamente religioso. Claro que nós devemos fazer um apostolado com explicitude religiosa, com pregação, mas nem todos são chamados a ser pregadores, a vir para frente do microfone. Eu gosto do microfone, nem todos gostam, nem todos são chamados a isso, a escreverem artigos religiosos, a escreverem livros religiosos. Não é assim necessariamente que se dá o apostolado dos leigos. O Concílio Vaticano II nos diz que é preciso que o leigo faça apostolado, mas iluminando as suas realidades com a fé, com a luz do Evangelho. De nada adianta eu, neste dia de hoje, neste domingo, estar pregando para você sobre o apostolado, numa palestra explicitamente religiosa, e depois, quando eu voltar para casa, nessas minhas férias em que estou, ficar com a minha família fazendo meu churrasco, me esquecer disso. Eu devo fazer apostolado no próprio mate que eu vou tomar com meu sogro pela manhã, na conversa que terei com um amigo delegado hoje à noite em Porto Alegre. Não necessariamente, talvez falando diretamente de Cristo, mas o meu comportamento deve ser apostólico. Meu comportamento deve ser centrado em Cristo e deve ter por motivação iluminar essa realidade que estou vivendo como leigo, inserido na sociedade, com o tempero do Evangelho, com o fermento do Evangelho. O meu trabalho na delegacia de polícia não deve ser um esquecimento da minha condição de cristão. Não posso dizer que eu sou católico quando eu chego em casa e vou para o Facebook e vou postar a foto de um santo, ou vou escrever um artigo religioso defendendo um ponto de vista católico. Bem, fui apóstolo, bem, agora eu vou para a delegacia porque eu tenho que prender um traficante. A prisão do traficante deve ser apostolado. Por quê? Porque os meus deveres de Estado também devem ter uma dimensão apostólica. Não significa que a minha profissão deva ser uma profissão religiosa, porque se eu fizesse profissão religiosa eu faria votos. Canonicamente, profissão religiosa é ocupado da minha vez. Eu devo iluminar todas as realidades, a minha família, o meu estudo, a minha profissão, os meus círculos sociais, com a luz do Evangelho. Isso significa que eu tenho que estar atento a oportunidades em que eu deva santificar o meu trabalho. Aquele inquérito que está no canto da mesa e que eu não quero nem olhar porque ele é muito difícil de fazer, e Deus me chama que eu faça. É uma forma de eu me disciplinar. Eu tenho que fazer. Alguém está esperando a solução daquele caso. É um serviço que eu faço ao outro. A resolução do problema, por mim, não faço isso, vou fazer o outro que é mais fácil. Mas se a vítima daquele crime não está esperando uma contraprestação da sociedade, do Estado, não farei um serviço fazendo um inquérito bem feito para eles? E ainda que não redunde em nada, o meu próprio sacrifício em me violentar para ter que estudar, para resolver aquele inquérito da melhor maneira possível, não tem um ato de virtude heróica que possa render frutos espirituais para a minha alma e para a alma de todos e para o bem da igreja? É ver o nosso dever de Estado numa dimensão apostólica, numa dimensão espiritual. Se nós tivermos os olhos bem atentos
para dar uma dimensão apostólica aos nossos deveres de Estado, não tardarão as oportunidades em que teremos a ocasião de darmos um testemunho até mesmo mais explícito na nossa vivência religiosa, dentro do nosso trabalho profissional. Quem entra no meu gabinete, na minha delegacia de polícia, vê que ali o computador, Código Penal, processo penal, instrumentos de trabalho, arma, algema, bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil, mas uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, a figura do Papa. E quantas vezes não são conversas com os meus agentes, ou com outros delegados, ou com advogados? Imagem do Papa, o senhor é católico? Sim, sou católico. Rende conversas interessantes, rende ocasião de apostolado. Alguns até perguntam, mas um delegado que é católico? Eu não, é um católico que é delegado. O delegado que é católico parece que é um delegado de uma delegacia de proteção aos bens da igreja, o delegado católico. Não, eu sou um católico que é delegado, até porque eu fui batizado antes de passar no concurso. Eu tenho mais tempo de católico do que tempo de delegado. A minha fé é que deve iluminar a minha profissão, não o contrário. Não que eu precise passar na sala de cada agente pela manhã e dizer: reza o Pai Nosso antes de abrir os teus inquéritos de hoje para trabalhar. Não é isso. A postura do delegado diante dos seus subordinados pode bem contribuir para que haja um clima para o apostolado. Não deixa de ser uma ação apostólica. Eventualmente uma ação mais eloquente. O Padre Frederico, dos Legionários de Cristo, meu diretor espiritual, casou-me, a mim e a minha esposa, e foi a Santa Vitória há alguns meses. E depois de termos churrascos, termos feito direção espiritual, ter celebrado uma personal mass para nós em casa, no altar, e confissões, direção espiritual, rezando o terço, eu convidei: vamos, o senhor pode abençoar a minha delegacia? Eu, com muito prazer, muito gosto. E lá foi o padre, botou uma estola e abençoou a delegacia de polícia. E disse: me autoriza que eu abençoe os outros recantos aqui da delegacia? Eu sim, principalmente o xadrez. Vamos lá, vamos abençoar. E ele entrava em cada sala onde tinha algum escrivão ou um inspetor trabalhando e pedia: o senhor quer que eu abençoe e abençoe sua sala? E todos eles: sim, padre. Os policiais ficavam motivados, que estavam recebendo a visita do padre que abençoava o seu trabalho. Muitas vezes, agentes policiais que não são católicos, ou que são católicos apenas canonicamente ou teologicamente, mas nada do ponto de vista espiritual, mas que viam nisso, a figura da igreja se faz presente no seu trabalho. Ou quando nós podemos nomear alguma operação, eu gosto particularmente de dar nomes esquisitos para as operações policiais. Isso é uma tendência da Polícia Civil e da Polícia Federal de dar nomes esquisitos. Não serve para nada. No Rio Grande do Sul nós temos bastante criatividade, digamos assim. E alguns nomes nem tão esquisitos, quando nós estouramos uma clínica de aborto, que apareceu inclusive na revista Veja, uma reportagem sobre essa nossa investigação, em que nós estouramos uma clínica de aborto quando eu era delegado em Itaqui. Isso surgiu numa interceptação telefônica que nós fizemos dos traficantes, e uma mulher do traficante estava dizendo que tinha feito o serviço, tinha se livrado do filho. A partir daí nós fomos chamando as pessoas, infiltramos umas pessoas lá dentro, e descobrimos tudo, e metemos o pé na porta, arma na cabeça, quebramos tudo, prendemos a pessoa, conseguimos mandar. Operação de destaque na mídia. Qual é o nome da operação? Rei Herodes. Operação Rei Herodes. E aí a rádio falou: por que Rei Herodes? Voltava a dizer: vocês não leem a Bíblia? Vocês não leem? Então eu vou explicar. Olha, Herodes não foi o que primeiro fez um massacre dos mais inocentes dentre os inocentes? Pois o que essa senhora que nós acabamos de fazer fez, ela se comportava como Herodes. Quantos e quantos inocentes itaquienses não foram mortos pelas mãos dessa nova Herodes? Que feiticeira que era, segundo dizem, estava na prisão querendo fazer trabalho e despacho contra mim. Não pegou, mas tentou. O caso é que foi uma oportunidade em que, se talvez o delegado fosse espírita ou fosse protestante, ele poderia colocar sutilmente a sua fé. Como o delegado era católico, ele colocou a sua. E é uma maneira. Inclusive a própria presença
de uma autoridade, seja um juiz, seja um oficial da polícia militar, seja um prefeito ou um delegado de polícia, não somente praticante da sua fé, mas tentando ser coerente com a fé que diz praticar, é um apostolado. Porque se mostra que o catolicismo não é apenas para aquela velhinha beata que está lá na igreja rezando terço porque não tem mais o que fazer ou porque aprendeu a fazer isso com a sua mãe. Mostra que pessoas esclarecidas podem ser católicos, devem. Eu tinha uma colega de faculdade que me dizia: mas Rafael, tu é inteligente, como é que tu é católico? E eu, justamente porque eu sou inteligente. Juntando ponto a ponto, eu cheguei à conclusão de que a igreja está certa. Então eu tive encontro pessoal com Cristo. Essa inteligência que tu me atribui pela tua caridade que tu já tem mesmo não sendo católica, faz com que justamente eu me veja católico. E eu me lembrava do bordão americano que diz que católico que não estuda vira protestante, mas protestante que estuda vira católico. Isso não se aplica também ao Brasil, mas nos Estados Unidos é isso que está acontecendo. Os protestantes estão estudando, estão se catolicizando paróquias inteiras. Mas a própria presença de uma autoridade, de alguém que tem um certo destaque na sociedade, mostrando a sua fé católica, é um testemunho que arrasta muitas pessoas. Por isso que o pároco da cidade onde eu estava, em Itaqui, ficou felicíssimo quando o delegado se apresentou como católico e não trabalha na igreja. Ele, claro, rapaz, então o senhor vai comer churrasco lá em casa, abençoa a biblioteca, gostou. Não, o senhor me dá autorização para trabalhar com casais, eu já estava querendo levar a gente para o reino, então, começar um início para levar um padre legionário para lá. Foi, de fato. E o padre autorizou, claro. Trabalhávamos juntos. Me recordo com isso um motivo do lançamento do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Naquela época eu escrevi em alguns jornais do Rio Grande do Sul que o principal motivo pelos quais alguns veículos estavam protestando contra o filme não era pela temática religiosa, porque quando os filmes religiosos eram lançados ninguém criticava. O Padre Marcelo lançou os dois, ninguém criticou. Quando os filmes sobre a vida de Cristo passam na sessão da tarde indefinidamente na Semana Santa, ninguém critica. Por que criticaram? Porque era um filme por alguém que se apresentava como católico. Não era um filme feito por alguém sobre a vida de Cristo. É por alguém que dizia: eu creio em Cristo e creio nessa igreja. Isso é uma afronta. O mundo pode tolerar a velhinha que reza o terço piedosamente na sua capela, mas não pode tolerar que um ator de prestígio, um diretor de prestígio, milionário, famoso como Mel Gibson, se apresente como católico. Isso é intolerável. Alguém que é culto e que pode influenciar a sociedade não pode ser católico. E esse é o apostolado que muitos de nós estamos chamados a fazer. Talvez nem todos, pelas suas circunstâncias, pelos seus deveres de estado próprio, pela sua personalidade, seus temperamentos, mas alguns sim estão chamados a cumprir esse ide e fazer discípulos meus todas as nações através desta colocação em postos de relevância na sociedade. Com certeza nem todos, mas alguns. Todavia, todos os cristãos são chamados ao apostolado de uma forma genérica. E parte deste apostolado está em dar uma dimensão apostólica aos seus deveres de Estado. Ser apóstolo com a sua família, ser apóstolo com os seus pais, com sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus ambientes, usando os seus instrumentos profissionais, até porque muitas vezes é muito mais fácil eu pregar uma palestra num retiro de algum movimento católico do que fazer apostolado ainda que direto com a família. É muito mais fácil eu ser cristão para os outros, difícil eu ser cristão com aqueles lá de casa. E o primeiro círculo a ser evangelizado é aquele círculo com quem eu tenho mais contato. Do que adianta eu não somente querer ganhar o mundo inteiro se vier perder não só a minha alma, mas a alma dos que estão na minha volta? Muitas vezes nós queremos fazer grandiosas obras de apostolado. Não, meu sonho é construir uma universidade para Deus. Nós vamos fazer uma universidade católica. Ou como nós estávamos em Pelotas, um dos projetos do nome dos senhores, nós vamos construir um colégio do Reino Cristo em Pelotas. Vamos fazer. Ótimo, que bom. Mas aí eu dizia: enquanto não vier o colégio do Reino Cristo, nós vamos fazer o quê? Reunião? Vamos fazer igual com Cristo? Rezar o terço e nenhum apostolado?
que adianta nós termos planos para fazer grandes apostolados, nós não fazemos os pequenos? Não é mesmo Jesus que nos disse que se nós fôssemos fiéis no pouco, Ele nos acrescentaria mais? Porque é fácil para nós termos planos de grande eloquência e acharmos, não, eu não estou fazendo nada porque Deus está me preparando para fazer um grande apostolado de missões na Ásia. Eu vou entrar em Cuba, vou sequestrar a família Castro e vou transformar Cuba num reino católico. Tá, enquanto isso, dar o meu testemunho como profissional, não faço. Pregar para o meu vizinho que está precisando de uma palavra amiga, ou precisando se aproximar de Cristo, ou ajudar o padre a varrer a igreja, eu não faço. Não, eu estou preparando para a conquista de Cuba. Os planos de grande apostolado muitas vezes são fáceis de se pensar, até porque eles estão distantes e nós sabemos que eles não são executáveis às vezes. Então eu fico me iludindo de que eu vou fazer o grande apostolado enquanto estou apenas me preparando e não faço nada. Deus pode nos chamar a grandes apostolados, mas Ele nos chama principalmente a fazer os que nós podemos hoje, os pequenos. Nós não faremos grandes se nós não fizermos os pequenos hoje. Que tipo de apóstolo sou eu que apenas sonho com um apostolado que talvez nem venha a acontecer se eu não faço o meu apostolado no dia a dia? É como se eu apenas me alimentasse do meu assado no domingo. Tá, mas o arroz com feijão e salada no dia de semana não tenho o que comer? Não, estou reservando para o churrasco no domingo. Pode ser assim. E outro, nem todos são chamados a fazer grandes apostolados, mas todos certamente são chamados a fazer um apostolado discreto, pequeno que seja. Nem que seja a oração pelos padres, oração pelos missionários. Não tenho como fazer outro apostolado senão na quinta-feira me reunir à noite e rezar pelas vocações sacerdotais. Ora, é apostolado. Principalmente se nós chamarmos mais pessoas, vou chamar mais um para rezar conosco. É apostolado. Eu não quero entrar no tema desta vida interior do apóstolo para não antecipar o padre, mas todo esse desejo de fazer apostolado, ou seja, de conquistar almas para Cristo, de conquistar almas para Deus, de dilatar a igreja, ele só pode nascer de um coração apostólico. E um coração apostólico só existe quando nós temos vida interior. Não sei se o Padre Caveira vai tocar, mas é um livro que todo aquele que se propõe a fazer apostolado deveria ler. A alma de todo apostolado. Um monge trapista que escreve no seu livro que a alma de todo apostolado é o quê? A oração, a vida interior. O apóstolo que faz um grande apostolado e conquista milhões de almas para Cristo e não reza, dificilmente vai conquistar essas milhões de almas. Mas digamos que consiga conquistar milhões de almas. Conquistou milhões de almas e perdeu a sua. E aí nós nos lembramos da passagem do Evangelho. Do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Nós pensamos que essa passagem de Cristo se aplica apenas àquele homem que conquista outras coisas como bens materiais e perde a sua alma por conta da conquista de bens materiais ou de fama. Mas nós podemos também nos lembrar daquele que conquista não somente bens materiais, mas que conquista almas para Cristo e perde a sua. Temos que pensar nisso. Um apostolado sincero nasce do coração apostólico. O Papa Pio XII, eu tinha citado na mesa redonda, dos precursores, ou o precursor daquelas radiomensagens, um uso bastante inteligente dos meios de comunicação, que seria a internet hoje. É como o Papa Bento XVI usando o seu iPad ali para twittar. Era a radiomensagem da época. Este mesmo Papa fez um discurso em 1946 em que dizia do apostolado dos leigos: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é um princípio vital da sociedade humana. Sim, porque os padres estão na sociedade, mas os padres não vão onde eu vou. Os padres não despacham na delegacia de polícia. Os padres não vão fazer uma operação cirúrgica. Como é que os médicos e os delegados, então, não vão poder fazer apostolado? Pelo contrário, eles vão fazer apostolado e o padre não pode. Cada um tem o seu chamado, e aí está a riqueza da igreja. Se ela é o corpo místico de Cristo, ela não é só braço, ela não é só perna, ela não é só orelha.
Ela tem todos os membros. Cabe aos sacerdotes fazer a sua tarefa, mas cabe aos leigos cumprir a sua, e não apenas dizer, não, isso é coisa para padres. Para padres. Tem coisas que é para nós. Santificar a minha vida de casado e dar uma dimensão apostólica à minha vida de casado e de pai de família e delegado não é função do padre, por motivos evidentes. É função do leigo, casado, pai de família e delegado. Isso não é apenas em relação ao padre e ao leigo, mas entre os leigos. Eu não posso santificar a minha vida de jornalista na Gazeta do Povo, porque eu não sou jornalista na Gazeta do Povo. Como o Diogo não pode santificar a sua vida de delegado de polícia e jurista, porque ele não é delegado de polícia e jurista. Eu tenho que santificar a minha vida e fazer o meu apostolado, não o dele, não santificar a vida dele. Posso me inspirar na vida de outro para fazer o meu apostolado, inspirar na vida de outro como modelo para a minha vida interior, mas a santificação que eu devo fazer é da minha vida, da minha pessoa concreta. O santo é aquele que se torna aquilo que Deus quer. Deus me criou como sendo Rafael, com seus defeitos, suas vicissitudes, sua vontade de falar, usando bombacha, usando bota, andando a cavalo. E é este Rafael que tem que ser santificado, não o outro. Eu não tenho que criar uma caricatura do Rafael Santo. Sou eu que tenho que fazer. Da mesma forma o apostolado. Não é o apostolado do outro que eu tenho que fazer. Ah, mas aquele lá é um missionário na Ásia. Mas aquele lá escreveu 30 livros. E daí? É o apostolado dele. Vai fazer o teu. Cria vergonha na cara e vai fazer o teu. Ah, mas eu quero escrever livro. Bem, se Deus te chama, Deus escreve o teu. Agora não fica invejando do outro. Nós temos que fazer o nosso apostolado. Por que nós somos a linha mais avançada da vida da igreja? E por que, graças a nós, leigos, a igreja é o princípio vital da sociedade humana? Porque a sociedade humana está baseada na família. E nós, leigos, somos justamente a família. Somos os pais de família, somos os que criamos novos cristãos. A própria educação na fé que eu e minha esposa damos aos nossos filhos é um apostolado incrível. Quem viu uma das últimas fotos que a Aline postou, minha esposa postou no Facebook, viu uma forma de apostolado. Maria Antônia com 1 ano e 8 meses de joelhos com um terço na mão. Evidentemente que ela não balbucia as Ave Marias, mas ela sabe que aquilo ali tem alguma coisa de religioso e de sagrado. Estávamos nós rezando o terço e ela estava de joelho com um terço na mão. Não somente a foto é um apostolado para os outros, mas a educação que eu e a minha esposa damos a Maria Antônia é um apostolado. Quando nós demos o nome de Bento ao nosso filho, alguns perguntaram, em homenagem a quem? Em homenagem a 3. Em primeiro lugar a São Bento. Em segundo lugar a Bento Gonçalves, o grande herói do Rio Grande do Sul. Em terceiro lugar ao Santo Padre. Uma delegada tinha perguntado, eu sabia que tu ia dar o nome de Bento para ele, em homenagem ao Papa. Pois é. Bem me conheces, e bem conhece a fé que eu professo. Falta que tu a professes também. Não deixa de ser uma oportunidade de apostolado. A própria nomeação do filho, né? Nós somos o princípio, nós fazemos a igreja ser o princípio vital na sociedade humana, porque como leigos estamos inseridos na sociedade, como empresários, como trabalhadores, como chefes, como subordinados, como pais de família, como filhos, como irmãos, como primos, porque vivemos, porque vamos à igreja, depois vamos comer um lanche aí na rua, depois vamos tomar uma cerveja, depois vamos sair para jantar, depois vamos visitar o delegado de Santa Vitória e fazer compras no free shop, e vamos santificar e fazer apostolado em todas essas circunstâncias. É aí que nós temos que fazer. Sim, temos que fazer juventude missionária, temos que fazer, escrever livros, pregar, ir a retiros, nós temos que fazer aquele apostolado do dia a dia, aquele apostolado da amizade com os demais, da confiança nos demais. O leigo exerce o apostolado, dizia eu num artigo que escrevi no Veritatis Splendor, isso em 2006 eu escrevi esse artigo. Pode o leigo exercer seu apostolado pelo fiel desempenho dos seus deveres de Estado, sobretudo criando sua família e educando seus filhos na nossa santíssima religião, ensinando-os a ser pessoas cumpridoras de seus deveres para com Deus e o próximo, e incutindo em suas almas o amor pela prática das virtudes. Também é possível que o leigo apresente-se ao bispo para ser instituído em algum ministério na igreja, acólito ou leitor.
O ensino da fé, a difusão da doutrina, o anúncio de Cristo aos outros por palestras, pregação, literatura e imprensa pode também ser uma forma bastante eficaz de cumprir o mandato evangelizador. Por sua vez, é imprescindível hoje quem dê testemunho da fé em Cristo e na Igreja Católica, e por isso a defesa da doutrina se faz muitíssimo necessária. É a arte da apologética. Atividade social, trabalho em colégio católico, fundação de obras assistenciais e espirituais, constituem-se campos variadíssimos para a atuação do leigo. A tarefa das missões também é um chamado aberto a todos os fiéis. O testemunho público de uma vida de santidade que o leigo pode e deve fazer é como uma espécie de pregação silenciosa. E que silêncio eloquente! Por fim, a reforma moral da sociedade e a luta pela civilização católica aos pés de Cristo Rei são um trabalho bastante apropriado para quem vive no estado laical, seja solteiro ou casado. Vemos então que os campos de apostolado do leigo são variadíssimos, explicitamente religiosos ou apenas implicitamente religiosos. Nós temos não o direito, não a faculdade, não a opção, mas o dever de fazer apostolado. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, no seu número 31, dizia ser específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais, ou seja, na sociedade, na família, no seu trabalho. Não são funções religiosas, são funções temporais, como advogado, como médico, como professor, como historiador, como jornalista, como delegado de polícia, como juiz, como pai, como mãe, como aluno. Funções temporais, ordenando-as segundo Deus. Não basta ser o profissional, não basta ser pai de família. Estou fazendo apostolado, sou pai de família. Não. Farei apostolado como pai de família se eu ordenar a minha paternidade segundo Deus. O que Deus quer de mim como pai? O que Deus quer de mim como esposo? O que Deus quer de mim como profissional? Ordenando o meu dever de Estado segundo Deus. A eles, aos leigos, continua o Vaticano II, cabe, portanto, de maneira especial, iluminar e ordenar de tal modo as coisas temporais, as quais estão intimamente unidas, porque somos leigos, que elas continuem, se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e Redentor. A nossa função de cristãos nasce no batismo, repito, como um dever. Quando a Maria Antônia se batizou em Piratini pelo padre Darvan, padre muito amigo nosso, padre da cidade, é a cidade da minha esposa, da família da minha esposa, ali nasceu uma cristã. Ali a minha filha se tornou minha irmã em Cristo. Depois dela ser batizada, eu e a Aline nos ajoelhamos pela graça que habita nela e que não habita de maneira tão plena em nós. Uma santa estava junto de nós. Até o seu primeiro pecado pessoal, ela é santa. Santa, estamos junto com um santo. A graça do batismo faz isso. A graça do batismo nos dá um direito de nos apresentarmos como filhos de Deus. A graça do batismo nos dá direito à herança. Se nós somos filhos do rei, nós somos futuros reis. Nós somos de linhagem real, a linhagem do rei Davi, porque inseridos em Cristo, que é da família real. Mas o batismo não nos dá apenas direitos, nos dá deveres. Naquele momento, a Maria Antônia recebeu um direito incrível, ser santa, enquanto ela não comete seu pequeno pecado pessoal ainda, ser filha de Deus, mas ela tem direito, tem deveres também. Cada direito corresponde a um dever. Ela assumiu 2 deveres, na pessoa dos seus pais e dos seus padrinhos. São um casal de amigos nossos do Reino Cristo lá de Pelotas. Ela assumiu o dever de ser santa e assumiu o dever de ser apóstola. E ela não pode voltar atrás. Ela assumiu esse dever. Nós somos batizados, nós temos esse dever.
ser santos e ser apóstolos. Não nos cabe escolher. Nós não podemos escolher entre fazer apostolado ou não fazer. E escolhendo o apostolado, nós não podemos escolher entre fazer apostolado agora e depois não fazer. Eu não posso ser apóstolo num instante e não ser no outro. Ou nós somos apóstolos ou nós não somos. Ou nós fazemos apostolado de maneira integral durante toda a nossa vida, ainda que esse apostolado não seja explicitamente religioso. Ninguém quer se vestir de Beato Salu como na Roque Santelha e ficar pregando que o cometa vai destruir o mundo. Não é esse apostolado. É o apostolado que nós estamos falando, de iluminar as realidades temporais com a luz do Evangelho. Ou nós somos apóstolos integrais ou nós não somos. Eu não posso, não, agora eu sou, agora eu já não sou. Daqui a pouco eu volto a ser porque eu já descansei. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu tenho uma mensagem para dar sempre, ou essa mensagem que eu tenho para dar às vezes é uma mensagem mentirosa. Ou eu sou apóstolo, ou eu não sou. Não tem meio termo. Não tem meio apóstolo. Não tem apóstolo de meio expediente. Não tem apóstolo durante 11 meses e um mês de férias. A cada 12 meses de apostolado eu não faço jus a férias remuneradas de apostolado. Férias é no céu. Agora eu tenho que fazer apostolado. É um dever, não um direito. E cabe a nós cumprir este dever que nos foi dado por Cristo. Através dos bispos, mas por Cristo. Eu termino essa minha exposição lendo novamente do Vaticano II, não agora da Lumen Gentium, mas do decreto Apostolica Actuositatem, que é justamente o decreto do Vaticano II sobre o apostolado dos leigos. De modo que todo leigo que se empenha seriamente em fazer apostolado tem que ler e tem que transformar isso em vida. Nasceu a igreja, diz o decreto, com a missão específica de expandir o reino de Cristo por sobre a terra, para a glória de Deus Pai, tornando os homens todos participantes da redenção salutar e orientando de fato, através deles, o mundo inteiro para Cristo. Todo o esforço do corpo místico de Cristo, que persiga tal escopo, ou seja, de tornar os homens participantes da redenção de Cristo e conquistando o mundo inteiro para Cristo, todo esse esforço que persiga esse objetivo, recebe o nome de apostolado. Essa é a definição. Isso é apostolado. Dilatar a igreja e conquistar almas. Exerce este apostolado a igreja através de todos os seus membros. Eu não posso dizer, a minha mão apenas está se movimentando, o Rafael está se movimentando. A minha orelha não ficou ali atrás quando o meu pé foi para frente. O meu corpo inteiro foi. A igreja faz apostolado. Quando um membro faz, a igreja está fazendo. Pois a vocação cristã é por sua também natureza própria vocação para o apostolado. Os leigos, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus e na igreja no mundo. Realizam verdadeiramente apostolado quando se dedicam a evangelizar e santificar os homens, a animar e a aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito do evangelho, de maneira a dar com sua ação neste campo claro testemunho de Cristo e a ajudar à salvação dos homens. É isso que nós prometemos no batismo. Os nossos padrinhos prometeram que iam nos educar na fé. Eles não prometeram que iam apenas cuidar de nós quando nossos pais faltassem, como as pessoas acham que esse é o critério para definir padrinho. Eu não convidei nenhum parente para ser padrinho também. Convidei um casal que luta para ser santo, que vai educar minha filha na fé junto comigo. Os nossos padrinhos prometeram isso, educar-nos na fé. Os nossos pais prometeram isso, mas nós prometemos através dos padrinhos outra coisa. Nós prometemos ser santos, nós prometemos receber essa educação da fé e dilatar essa fé que nós recebemos. O compromisso dos nossos padrinhos é nos educar na fé. O nosso compromisso como batizados é transmitir e viver essa fé. Viver esta fé é santidade, transmitir esta fé é apostolado. É isso que nós temos que fazer. É isso que Deus espera de nós. E que, embora não nos obrigue fisicamente, nos constrange moralmente. E se nós não o fizermos, vamos prestar contas a Deus um dia. O que fizemos com os talentos que Ele nos deu? Multiplicamos 100 por 1 ou enterramos com medo de perdê-los? Que Deus nos abençoe.